Palavra aqui em Mateus, amém? O Evangelho de Mateus, no capítulo 7. Deixa eu ver aqui. Mateus 7, 13 e 14. Amém? Mateus 7, 13 e 14. É uma passagem muito conhecida entre os irmãos. Mas vamos lá. A palavra de Deus fala assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por essa porta. Estreita é a porta, e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que entram nessa porta. Amém? Glória a Deus. Veja bem, a passagem, o próprio Jesus está falando nesse evangelho, que está em letra vermelha. O próprio Jesus está citando como porta, mas ele está falando de caminho, ele está falando de dois caminhos, e ele está nos dando o livre arbítrio, como ele sempre deu. Lá em Gênesis, ele falou, né, o livre-arbítrio desde Gênesis, desde a época da criação, ele deu o livre-arbítrio. Olha, o dia que tu comeres, morrerás certamente, né? Mas ele deu o livre-arbítrio, ele disse: comei de tudo, mas não coma. Mas se tu comeres, tu vais morrer. Falou para Adão, falou para Eva, e tiveram o livre-arbítrio de comer ou não, né? É tipo agora, ele fala: entrai pela porta estreita, está te dando livre-arbítrio, entrai. Ou então tu pode entrar pela porta larga se tu quiser, né? Ele fala: aqueles que quiserem vir após mim, né? Tome a sua cruz e siga-me, né? Aqueles, ele não está dizendo tu tem que vir, não. Aqueles, o livre-arbítrio, entendeu? Isso está lá em Mateus 16, 24. Essas duas portas, tem um detalhe. O que é que eu posso tirar daqui? A porta estreita e a porta larga. Há duas consequências dessa porta. A porta estreita, o caminho estreito, vai levar o estilo da vida eterna. E o caminho largo vai levar o estilo de vida da morte eterna. A diferença é que a porta estreita nos leva a Deus e a porta estreita nos leva ao mundo. Mas como é que eu posso citar esse exemplo? Bora para a palavra. Em João 14,6 está escrito que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, um caminho para entrar na porta estreita é o caminho de Deus. Agora, como é que eu posso provar que a porta larga leva para a morte eterna? Salomão fala lá em Provérbios 14:12: há caminhos que parecem perfeitos, mas o seu final é um caminho de morte. Caminho de morte. Voltando na palavra, bora lá em Romanos 6:23: o salário do pecado é a morte. Vamos exemplificar aí. Tem pessoas que acreditam que esse salário do pecado é apenas a morte espiritual. Lógico, vai nos afastar da presença de Deus, vai, né? Porque, poxa, eu vou estar em pecado, o Espírito Santo não vai habitar mais em mim, porque eu estou em pecado, não é verdade? Então, sim, é espiritual, sim, mas também é natural. Por exemplo, se eu, por acaso, sair com uma mulher casada, é arriscado do marido dela saber e me dar um tiro, e eu não vou morrer também? Então é os dois tipos de morte, é a física e a espiritual, é o pecado. Voltando aqui para a palavra, ou seja, a porta larga é o mundo do pecado, né? Lá em 1 João 5,17 fala que o mundo já está no maligno. Então, se a porta do mundo é do pecado, maligno, pecado. Se a gente for lá em Gálatas capítulo 6, fala assim, fala que as obras da carne
né? Prostituição, lascívia, né? Avareza, a luxúria. Fala das obras da carne, os desejos da nossa carne, os nossos desejos, né? Agora também tem as obras do Espírito, que o que é fazer a vontade de Deus, é servir a Deus. E as obras da porta, que a porta é estreita, nos induz a praticar, né? Agora tem um seguinte detalhe que eu observo. Hoje em dia tem muita gente que entra na porta estreita e quer alargar a porta. São pessoas que dizem que tudo pode. Não pode, isso não tem problema, porque pode. Mas Deus vai abrir uma exceção. Será que Deus vai abrir uma exceção da palavra dele? É isso que eu pergunto. Será que Deus ele vai entrar em contradição com o que ele escreveu, com a própria palavra dele? Ele diz, tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Lá em 2 Timóteo, Paulo fala isso, né? A gente tem que fazer uma comparação. Agora, ele diz muito bem, né, que aquele lugar haverá choros e ranger de dente. Ele até explica como é que é esse inferno, como é que é a pessoa que vai para o inferno. Ele diz que é um lugar de tortura, é um lugar, né, onde não há alegria, é um lugar onde há escuridão, é um lugar que nem os demônios suportam. Imagina um lugar, nem o demônio suporta, nem eles suportam, porque até ele geme lá. Imagine uma pessoa que é um ser humano, né? Então, a gente tem que fazer de tudo para não entrar. Como ele diz aqui, olha, veja bem, estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida. Veja bem, como ele fala que ele é o caminho, a verdade e a vida, né? Já citei João 14,6, mas eu vou dizer uma outra coisa. Vamos para Apocalipse. Como é que Jesus se apresenta lá em Apocalipse? Lá em Apocalipse 3,20, ele fala, eis que tua porta e bate. Se me aceitares, entrarei na tua casa e cearei contigo. Ou seja, ele é educado. Ele, né, é uma escolha nossa. De novo falando do livre-arbítrio que nós temos, de querer ou não querer. Mas só não podemos sair da presença. E da feita que você quer, começa a querer alargar essa porta, automaticamente você sai da presença e o Espírito Santo também sai da presença, né? Nós somos templo e morada do Espírito Santo, né? Jesus falou que não nos deixaria órfãos, estaria conosco até a consumação dos séculos. Agora tem mais um outro detalhe que eu queria falar. Lá em Salmos 37,5, no Antigo Testamento, o que é que fala? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Ou seja, eu entrego o caminho para entrar pelo caminho da salvação, entendeu? Entrego o meu caminho para entrar pelo caminho da vida eterna, para ser conduzido a estar com ele, né? A louvar eternamente, fazer parte do coral do Senhor, para viver as promessas que ele já pagou naquela cruz, por mim e por você, amém? Nesse momento, eu já deixei essa palavra aqui, e eu quero falar para cada pessoa que não aceitou Jesus ainda, que tenha vontade de experimentar essa porta, ou que às vezes pensou em experimentar essa porta, mas quem sabe por vergonha de parente, de amigo, ou de uma encarnação, olha, agora é crente, não sei o quê. A gente não tem que ligar para essas coisas, porque eu também já passei por isso, todo mundo passa por isso, são provas, mas a gente tem que, amém? Então, eu agradeço a minha oportunidade e fiquem todos com Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos orar, Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus poderoso, amado, santo e verdadeiro, em nome de Jesus, eu te peço, meu Pai, por essa vida, meu Pai, que pensa em entrar por essa porta, mas quem sabe, meu Senhor,
não tomou essa decisão, mas que o Senhor venha bradar agora, que essa pessoa venha, meu Pai, aleluia, tomar essa decisão de entrar por essa porta, de fazer morada contigo, e que o Senhor venha fazer morada nessa pessoa, porque é o teu corpo que é santo, e o Senhor santifica, e o Senhor cria, meu Pai, aleluia, cria com o teu amor, Senhor, entra, meu Pai, o Senhor faz morada com o teu Espírito Santo, porque o Senhor é santo é teu nome, meu Pai, aleluia, e que essa pessoa venha, meu Pai, aleluia, tomar essa atitude nessa hora, meu Pai. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.